Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, você, como é que vai? Como é que Desculpa a vai todo demora. mundo saindo no Brasil, Natel? Então, rapaz, você me desculpa, mas eu tô no Pantanal e a internet aqui no Pantanal não tá muito boa, não. Aí E acabou. também onde é que você vai, né? O Não, Pantanal não. não é para fazer Instagram. É isso aí. Zé Carlos, você desculpa o atraso, mas te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que não tá pouco. Eu sei que você está muito corrido, a empreitada não tá pouca. E obrigado por a gente estar batendo esse papo aí junto com o setor e te agradecer muito aí pela. Oi, Natel. Houve uma oscilaçãozinha, mas assim, você é uma pessoa muito especial no nosso setor, sabe, Zé Carlos? A força que você vem dando, introduzindo o setor cerâmico junto com a construção civil, eu acho que isso vem fortalecendo demais a indústria cerâmica e não podia deixar desse momento, antes de abrir a nossa conversa, te agradecer e te parabenizar sempre aí pelo apoio. Obrigado a vocês, todo o apoio que você sempre dá, junto com a Anicer, todos os momentos que a gente pode estar juntos, estamos. Infelizmente, a briga da gente diária é muito grande, né? Então Muito. fica às vezes difícil da gente poder atender, defender bem as coisas como deveríamos, mas eu acho que estamos bem, sabe? Eu acho que nós podemos aí trabalhar bastante. Eu acho que fico muito feliz de poder estar com vocês, todos os participantes aí da Anicer, e estamos juntos, viu, Natan? Obrigado. Bom, Zé Carlos, acho que a gente podia começar assim. Bom, eu acho que 2020 era o ano da construção civil. A gente vinha sempre discutindo, eu e você, batendo vários. Batia um papo rápido de bastidor, sempre acreditando que 2020 seria o ano da construção civil. E devido à pandemia, a gente vem sofrendo uma queda muito grande. Houve uma queda muito grande nas vendas e também houve uma queda maior, acho que nem tanto nas vendas lá atrás, mas houve uma queda maior na expectativa. O que você está achando, Zé Carlos? Como que nós vamos alavancar esse setor? Você acha que ainda dá tempo de recuperar 2020? O que você está pensando na habitação? Pois é, vamos lá. A nossa pesquisa do primeiro trimestre de 2020, quando a gente compara ela com o primeiro trimestre de 2019, nós crescemos em vendas 26,7%. Não é para ter dúvida que seria o nosso ano, né? Com certeza. 26% de crescimento, não tenho dúvida. No entanto, vem a pandemia. E daí nós fizemos uma nova pesquisa, ao final de março, ao final de abril. Ao final de abril, 79% das empresas não iriam mais lançar aquilo que tinham previsto. No mínimo, deram tempo. Muito poucas cancelaram, somente 2%. Mas muitas outras jogaram para agosto, para setembro, para ver como é que faz. Então, se você me perguntasse, tem um outro dado muito importante. O mês de maio foi o mês de mais contratação no ano do Minha Casa Minha Vida. Então, as coisas que eu acho que para mim são muito, para nós são muito claras. Primeiro, o mercado que era Minha Casa Minha Vida, o ano passado ele migrou um pouco para a habitação de mercado. Por quê? Porque tinha dinheiro sobrando para caderneta de poupança e coisas desse tipo, e o fundo de garantia atuou. Quando começa esse ano e acontece esse problema da pandemia, o que ocorreu? Os bancos privados puxaram o freio de mão. E aí sobrou a caixa sozinha. E ao sobrar a caixa sozinha, novamente, o Minha Casa Minha Vida passou a ser muito importante. Passou a ser o principal produto. Né? Então, como é que fica? Né? Então, eu acho que essa é a grande dúvida. É a Como que grande dúvida. fica daqui para frente? Eu entendo que vai depender muito da gente. Em que sentido? De nós
unidos, termos capacidade de convencimento da sociedade, mostrando às pessoas que a grande saída para o Brasil, na retomada, chama-se construção civil. Isso é muito importante. As pessoas têm que entender que, vamos dizer, você não irriga uma lavoura com uma ducha, assim, forte, um hidrante. Você irriga com muita torneirinha. Quando você passa aquele pivô ali, aquele negócio, ele vai soltando um monte de chuveirinho. Então, vem cá. Construção civil, ela impacta 97 outros setores da economia. São 97 torneirinhas abertas. Que nem eu brinco. Você impacta o fabricante de caminhão, o fabricante do pneu e o borracheiro. Certo? Ou seja, a cadeia nossa, que são envolvidos com o setor da construção, é muito grande. É muito grande, então, com isso, se você quiser efetivamente fazer com que a gente tenha um crescimento, tem que passar pela gente. Onde está o problema? As pessoas terão renda para comprar? As pessoas terão renda para comprar? Então, essa é a primeira grande dúvida. Mas a gente entende que, se forem dadas condições que nem agora, estamos tendo muita repercussão com esse programa aí, o Vem Morar, que a gente fez em conjunto com a Caixa, com uma série de outras empresas aí, que é assim, quando a Caixa Econômica... Desculpa. Agora está perfeito, vamos lá. Bom, desculpa, pessoal, o problema técnico, mas a gente resolve isso no andar. Vamos trocando pneu para o carro andando. Aprendendo essas coisas, né? Vamos aprendendo. É isso aí. Mas então, Zé Carlos, a gente estava falando sobre essa questão da retomada, sobre o programa novo do governo. Se você puder retomar a gente voltar nessa linha sobre esse programa que a CEBIC vem trabalhando, o pessoal acho que está bem curioso em saber esse programa novo de habitação que é apresentado pela CEBIC. Eu acho que seria interessante a gente passar. E até queria te fazer uma pontuação até e uma reflexão para você já ajudar a gente avaliando. A gente está vivendo um momento também no setor cerâmico, nesses últimos 30 dias, a gente pode dizer, de um crescimento grande de vendas no nosso setor. O mercado nosso melhorou significativamente. A gente vem, por alguns estudos, algumas pesquisas rápidas, porque em 30 dias não deu tempo da gente ainda avaliar o porquê do crescimento que houve. Mas tudo indica que um pouco também seja os R$600. Então, eu tiro uma concepção. Você vê com pouco dinheiro irrigado na economia, o tanto que a construção civil veio crescendo nesses 30 dias. Então, eu queria que você tentasse, não sei se você já identificou esse crescimento, por exemplo, nos lojistas, já houve um crescimento grande, por exemplo, o setor cerâmico houve um crescimento forte no setor cerâmico nesses últimos 30 dias, as vendas melhoraram significativamente, melhores do que a pandemia, no começo da pandemia, para você ter uma ideia. E com tudo acontecendo, né? Porque nós estamos vivendo dentro de uma crise na construção civil, aí depois uma outra crise dentro, que é a pandemia, e ainda uma crise política acontecendo, né? Então, a gente podia falar um pouco sobre o programa novo e também entrar nesse assunto para você saber. Oi, Natal, deixa eu dizer. Eu acho que são duas perguntas que você faz. Uma, se a gente tem alguma razão para o crescimento, e uma segunda é o problema de como é que é esse novo programa que o governo deve apresentar brevemente. Então tá. Vamos começar primeiro pelo aquecimento. Eu acho que, vamos dizer, quando... Não está escutando? Estou escutando. Ah, tá. Vamos dizer, não acho que seja... Bom, eu não sei te dizer. Não é um mercado informal. Porque tem o seguinte, nós fomos muito demandados a semana passada, quando saiu o PIB. Como é que a gente diz que no primeiro trimestre vendeu mais 26% e dá um PIB negativo de 1,7%? Concordo. Tá? Então, é o seguinte. A própria pesquisa do IBGE, ela demonstra que parte disso é por causa da infraestrutura. Mas são razões climáticas. Começo do ano chove, coisa e tal, acaba tendo problema. Então não é o caso. Mas teve uma outra que é extremamente significativa. Quando você pega o mercado formal de emprego e você olha para o CAGED,
você vê que nós, o setor da construção, em trabalhadores com carteira assinada, de janeiro a final de abril, nós perdemos 22 mil empregos. 22 mil empregos. Uma queda Quando significativa. você olha para o IBGE na PNAD, que pega o informal e o formal, perdeu 440. Concordo. Então está muito na cara que a queda da atividade da construção não foi em cima do setor formal, foi em cima do informal. Não. Então eu não saberia te dizer essa coisa de lojista, isso eu não tenho esse dado efetivamente, não saberia te dizer. Mas eu imagino que é porque uma coisa que a gente fez foi segurar as obras em andamento. Foram poucos os estados que nós ainda temos problemas e que tivemos. Nós tivemos problema inicialmente em Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Piauí. Hoje nós temos em Goiás. Hoje nós temos problemas em Sergipe, em Pernambuco e no Piauí. O restante está tudo trabalhando normal já. Não tem mais problema algum. Tá? Então, vamos dizer, isso fez com que o setor não diminuísse o ritmo. Tem outro número muito interessante. Em abril, a quantidade de pedido de seguro-desemprego de trabalhadores da construção civil foi inferior a 2019. Então, realmente é uma coisa meio maluca. A Caixa também fala que contratou mais. Então, ou seja, eu acho que, vamos dizer, aquilo que estava andando, está andando e está andando bem. Até, em algumas situações, até andando melhor. Tá? Certo. A Caixa está emprestando mais? Você acha que a Caixa empresta mais esse ano, Zé Carlos? Esse meu microfone aqui tá com muito problema. Viu, Natal? Deixa eu te dizer. Então, agora, a segunda coisa, o plano, né? O nosso plano ali de... Certo. O novo plano da construção do Minha Casa Minha Vida. O que a gente sabe? Tem uma briga muito grande que está ocorrendo, eles têm um prazo aí até segunda-feira para decidir, que é a redução da taxa de juros. Por que isso ele é importante, é bom todo mundo saber, e da onde que vem a origem disso aí. O ano passado, na MP 889, ela reduziu a taxa de administração do Fundo de Garantia da Caixa Econômica. O que aconteceu? A Caixa Econômica passou a receber só 0,5% para administrar o fundo e não mais 1%. Ao acontecer isso, reduziu o custo do dinheiro, é muito óbvio. Mantidos os spreads, você poderia reduzir ao tomador final 0,5%. Quando você reduz esse 0,5%, principalmente nas categorias de renda mais baixa, você reduz a necessidade de subsídio. Por quê? Porque o custo da prestação é menor. Então, se eu mantenho, vamos dizer, eu quero dizer assim, uma renda de R$3.000, vamos dizer que tivesse R$1.000 de prestação que ela pudesse pegar. Ok, pegou R$1.000. R$1.000, vamos dizer que financiasse 100 mil. Quando você baixa o juro, a prestação de R$1.000 já financia 120 mil, 110 mil. Concordo. Com isso, você precisa 10, 20 mil a menos de subsídio. O que quer dizer? Com o mesmo volume de subsídio, que é o problema, você faz mais contratos. Você contrata mais. Você entendeu? Concordo. Então, quer dizer, isso é um ponto básico. Está tendo uma briga muito grande lá dentro da economia, e aí tem problema de caixa, remuneração de caixa. Tem uma porção de brigas que estão acontecendo, mas isso é vital, porque senão nós vamos ter problema a partir de setembro, outubro. Porque daí vai acabar o subsídio. Vai ter dinheiro para contratar sem subsídio, mas não com subsídio. E daí vai parar tudo. Então, a gente tem que diminuir agora para poder chegar ao final do ano e contratar mais casa do que está previsto. Por quê? Porque nós estamos trabalhando bem, as coisas estão andando bem. Se estivesse andando mal, não seria esse o problema. A gente tem que cuidar, tem que enxergar ali na frente. Bom, isso é uma coisa que deve acontecer. Outra, que vai interessar bastante vocês, é o seguinte. Eles vão soltar um programa que eu não sei direito, eu vou contar as coisas a gente conversou com eles, e que por isso que eu sei, não é que vieram me contar, mas eles pediram uma opinião nossa. Então, assim, eles devem soltar um programa de, como é que chama, baseado na lei da regularização fundiária,
você abre um chamamento e as prefeituras, a prefeitura de Corumbá resolve entrar na coisa, ela entra lá, pega uma proposta, ela vai receber recursos. Para quê? Para dentro de uma poligonal, dentro de uma cidade, você delimitar uma, vamos dizer, uma área de uma invasão, por exemplo, que não tem, que aquela área não é regularizada. Você regulariza, documenta aqueles imóveis e aí você entra reformando aqueles imóveis. Certo. Como era a ideia do Canuto lá, daquele negócio do voucher, eles agora pretendem fazer, mas pretendem fazer localizado. E tem algumas coisas lá que não cabe aqui explicar. Mas isso deve dar, sim, um grande consumo do produto de vocês. Sim, com porque certeza, é muita coisa que você vai mexer sobre isso aí. Vai ter dois focos, em cima da segurança e em cima da saúde. Ou seja, eu vou arrumar um banheiro, eu vou arrumar um telhado, eu vou arrumar uma porta, tá? Porque tem o problema da segurança e o problema da saúde vai ser os dois focos. O terceiro ponto que deve acontecer, então, é baixar a taxa de juros. O segundo é esse programa de, vamos dizer assim, de reformas, de habitações, ou seja, trabalhar no déficit de inadequação, certo? Aquele déficit que está caindo os pedaços da casa e você tem que dar uma arrumada. E tem um terceiro que eles vão trabalhar, que pretendem trabalhar, que é esse que é o que eles chamam de Aproxima, que é esse programa que é ligado a terrenos públicos, fazendo permutas por unidades habitacionais. Esse aí não está muito claro para nós, a gente tem algumas dúvidas a respeito da real possibilidade dele decolar, né, pelo formato que eles estão propondo, mas a gente acredita que não importa, é mais um programa. O que a gente defende é o seguinte, não é querer dizer que esse aqui de reforma de casa seja o futuro da habitação de interesse social. Como não é uma aproxima, tem que ter uma série deles, que daí para cada lugar vai ter uma condição melhor de funcionamento e que funciona sobre isso aí. Tá, Natal? Entendi. Zé Carlos, e a gente está vendo assim de uma maneira muito positiva, e a gente está vendo o trabalho que o Pedro Guimarães vem fazendo nesses últimos dias. Acho que travou o Zé Carlos, esperar voltar. Oi, Zé Carlos. Não sei o que acontece. Agora entrou. Esses nossos microfones não estão se conversando, viu, Natal? Hoje. Também estou achando, Zé Carlos. Eles estão com uma incompatibilidade. Acho que é o meu frio aqui com o teu calor aí. Pode ser, porque aqui está quente. Aqui voltou a esquentar. Você está em Curitiba? Em Curitiba. Ah, está em Curitiba. Está explicado. Viu? Zé Carlos, a gente está vendo assim, de uma maneira muito positiva e assim, eu venho vendo o trabalho que o Pedro Guimarães vem fazendo, o nosso presidente da Caixa vem fazendo nesses últimos... Desde quando começou a pandemia, a forma que o Pedro vem trabalhando, vem se portando em frente ao combate à pandemia, a gente vê o trabalho dele, a gente vê que ele está muito bem posicionado, muito bem colocado nessa briga com o Covid e trabalhando recurso, jogou parcelas para frente na habitação, mas a gente está vendo também a gente está vendo nesses últimos dias uma facilidade muito grande de liberação de crédito para pagamento de construção. Como que você está vendo a Caixa nesse momento? Você acha que esse momento vai ser um momento só Covid ou você acha que esse ano a Caixa vai ser o diferencial esse ano? Você acha que a Caixa vai aportar mais recursos? Você acha que a Caixa mantém os recursos de financiamento? Como que a gente pode esperar isso? Você que também tem um contato grande com o presidente Pedro, como que você está vendo esse trabalho? Deixa eu te falar, eu acho que aí a gente precisa, às vezes, entender direito o processo. A Caixa não é nada mais do que um agente financeiro de um recurso que é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e oriundo do Conselho Curador da FGTS. Então, o problema todo é uma série de passos. Então, vamos lá. A Caixa é um ser independente. O MDR é um ministério. E o Fundo de Garantia está no Ministério da Economia. Os grandes problemas que a gente tem são, muitas vezes, pelo desentrosamento desses vários atores.
Então, por exemplo, infelizmente, o pessoal que entrou no Fundo de Garantia lá atrás, eles não tinham muito a sensação do que é financiamento com Fundo de Garantia. Você lembra o quanto que a gente penou no começo do ano e o ano passado? Muito. Se não tivesse entrado. E aí não adianta caixa. Porque o dinheiro é do Fundo de Garantia. Exato. Se o Conselho Corredor começa a complicar, e aí você tem um problema que é muito sério, que a gente tem que entender isso, e eu ontem provoquei fortemente o Congresso para que a gente tenha a oportunidade de lá discutir isso, que é assim, nós temos que mostrar aos parlamentares uma visão diferente do que eles recebem. Porque a cabeça do pessoal da economia é saque um atrás do outro. É transformar numa política perene o saque. Isso. E aí, nós vamos ter muito problema. Esse ano nós já vamos ter, porque você tem saque. Olha os problemas desse ano do Fundo de Garantia. Você tem saque por gente que é demitida, você tem diminuição de arrecadação porque caiu o contingente empregado, você teve 3 meses para pagar o Fundo de Garantia e 6 meses para pagar o financiamento. Concordo. Vai ser um baque absurdo no fundo. Vai ser um baque absurdo no fundo. Exatamente. E os caras estão aí tirando, eu acho que todo mundo tem direito, mas eles têm que analisar direito aonde que vai gerar emprego, onde não vai gerar emprego. Certo? Se é nesse saque do 1045, onde que é isso aí? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, então, que é possível. Hoje ainda, nós devemos segunda-feira, eu acho que é segunda-feira que a gente marquei há pouco lá com o Jair, uma outra transmissão, né, que a gente vai apresentar umas novidades a respeito que eles estão criando. Eles estão toda semana criando coisas novas e coisa e tal, e até o final do mês de junho, nós certamente teremos uns negócios muito legais que eles estão trabalhando, que não dá para eles, não podem ainda divulgar, mas eles estão trabalhando nisso e que vai ajudar muito. Então, eu vejo na Caixa a maior das boas vontades. Ministério do Desenvolvimento Regional, maior das boas vontades. Tá? O Rogério Marinho entrou para fazer aquele ministério lá. Fantástico, tá? Fantástico. Agora, aonde que nós temos que ter cuidado é com o Ministério da Economia. Não o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes é um cara assim, ele é um cara iluminado, é daquelas pessoas assim que... Sim. Que estão lá em cima. Só que ele é muito cheio de troço. Você cria um ministério que um secretário daquele ministério vale mais do que os outros ministros. Exato, concordo contigo. A gente vem sofrendo isso no dia a dia. Exatamente. Então, quando chega para atingir o Paulo Guedes, é muito difícil chegar lá. Certo? Então ele fica muito blindado pela equipe de baixo. E ele não se mete em determinados assuntos. Tá? Então isso é um problema da reestruturação. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Zé Carlos, eu acho que é importante você passar, e também a gente vai estar repassando isso para os associados, e também repassar isso no Brasil inteiro, você ter um número bem apurado da importância do FGTS na habitação, porque é importante a gente sensibilizar, porque as pessoas acreditam assim, mas o governo às vezes prega assim, o FGTS é do trabalhador. Ótimo, a gente sabe que é do trabalhador, só que ele não tem noção do que o FGTS retorna na economia dentro da construção civil. Eu acho que você, mais do que eu, é detentor dos números. Eu acho que seria oportuno a gente... Eu passo isso, mas eu queria que você também, como autoridade do nosso segmento da construção, que passasse essa informação. Porque para que todos aqui ouvissem e repassassem, porque é importante a gente levar à frente que esses saques do FGTS vai prejudicar de forma muito grande a continuidade dos programas habitacionais. Fico muito feliz, Natal, de poder ter essa oportunidade de falar com o teu público sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas, ou de boa fé, não entendem e falam coisas, ou até de má fé. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso aí não é uma coisa que se sustente essa coisa. Vamos lá. Eu fui em busca de quando foi montado o Fundo de Garantia. Quem criou o Fundo de Garantia? O liberal dos liberais, Roberto Campos. Concordo. Quem fez isso foi ele. Eu fui atrás da razão de criação do Fundo de Garantia. Para os mais jovens, você não sabe, mas provavelmente não viveram a época, mas é assim. Lá atrás, antes de 60, acho que é 64, 66, próximo,
lá atrás, tinha a forma de contratação era tal de estabilidade, regime de estabilidade. Você contratava um trabalhador, ele era estável. Quando você dispensava ele, você tinha que pagar 1 mês de aviso por cada ano trabalhado. Concordo. Então, se você pegar 8%, não é nada mais do que 12 vezes 8. Um sobre o outro vai dar 100%. Então, vira 1 mês por ano. É por isso 8%. Por isso que é o tá? 8%, Então, tá certo. E aí, qual foi a razão do Roberto Campos criar o Fundo de Garantia? Eu vou criar, está lá escrito isso, eu vou criar a estabilidade dos trabalhadores através do emprego que será gerado a partir do Fundo de Garantia financiar casas, saneamento, e ele escreve lá, déficit habitacional, ele escreve o vergonha nacional, que é o saneamento e coisas desse tipo. Ou seja, a razão dele ser criado foi esta. Então, a coisa que é do trabalhador, não é. Ele foi criado para dar uma aposentadoria ao trabalhador. Não foi para ter renda mensal, renda anual, complemento de renda. Fundo de garantia é para aposentadoria, não é para complemento de renda. Ponto 1. Ponto 2. Seguinte. Quando eles dizem que sacam e melhoram a economia, eu brincava muito naquela outra vez lá. Agora, quem sabe, já deu para comprar um produtinho um pouco melhor, mas quando era R$500, né, que era para comprar badulaco que vinha da China. Exatamente. Hã? Concordo. Com Entendeu? R$500 não fazia nada. É pouco demais. Nada. O que acontece? Olha só o ciclo. É muito fácil da gente explicar para as pessoas. É assim, eu pego R$500, eu vou ali na Casa China como um bulaco, um badulaco qualquer. Maravilha, comprei o R$500. A Casa China faz o quê? Paga o seu funcionário ali na recepção, coisa e tal, e paga a fatura de quem vendeu o produto para ela, e esse cara paga um produto importado que veio lá da China. Ali encerrou o ciclo. Acabou-se, encerrou o ciclo também. Isso. Esse R$500, se eu junto um monte de 500, faço uma casa, eu compro cerâmica, eu compro azulejo, eu compro porta, eu compro tinta. Daí eu comprei cerâmica, o que vai acontecer contigo? Você vai pagar o teu trabalhador, não vai? Ele vai lá na mercearia e compra, não vai? Compra não sei o que. Daí, ou seja, você deixa isto aqui rodando aqui dentro. Certo? O que é diferente desse negócio isso aí. Porque tem duas funções esses saques. Ou é para comprar alguma coisa menor, ou para pagar dívida em banco. E aí entra outra coisa que está errada. Por quê? Se o banco sabe que aquela pessoa tem dinheiro para pagar, ele toca-lhe a faca no juro. Isso é uma coisa maldosa. Exatamente. Se ele sabe que não tem dinheiro, ele faz uma negociação. Então vamos lá. O que eu vejo é que essas alegações que são feitas muito em cima de princípios teóricos, não da vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues. Tá certo? A gente tem que ter noção de a vida como ela é, né? Porque assim... Eu estou vendo que está rodando bastante aqui, viu, Natel? O negócio do Banco do Brasil. Sim, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Concordamos totalmente. Eu pedi uma audiência com o presidente do Banco do Brasil. A gente pediu segunda-feira, hoje é quinta. Não veio nenhuma notícia, mas tão logo chegue, a gente vai. Se não acontecer nos próximos, vou dizer, até metade da semana que vem, a gente vai sair dando pau. Porque o Banco do Brasil, ele tem um problema seríssimo. Ele é um banco privado quando deveria ser público. Ele é público quando deveria ser privado. O que acontece? Se ele tem que atuar como um banco privado, ele diz que o TCU não deixa ele fazer. Quando ele vai atuar como um banco público, não, o meu acionista não deixa eu fazer. Então se resolva. Então, resolve o que ele quer ser. Resolve o que ele quer ser. Exatamente. Então vai ser privado e toca a tua vida, não tem problema nenhum. Entendeu? O que não pode... Você sabe o que está acontecendo, Natel, que o Banco do Brasil está fazendo? Quebrando gente no Brasil inteiro. As empresas foram lá, contrataram financiamento com o Banco do Brasil. Agora o Banco do Brasil, porque não teve o suficiente saber, vamos dizer, para ser bonzinho, suficiente saber, entre aspas, para poder operar, não tinha um know-how para isso, fez um monte de besteira. Aí, além de ferrar nas empresas, ele também se ferrou.
E agora os Concordo. acionistas estão dizendo que não querem mais que ele opere com fundo de garantia. Aí isso aqui que acontece? Eu tenho uma empresa, tenho uma dívida com o banco, vendo para o Natel e o banco não quer você como cliente. Então, E eu não pago a minha dívida. é impressionante, né? Porque dentro do próprio são dois bancos estatais dentro do próprio governo que não se comunicam. Engraçado que a Caixa consegue operar de uma forma fantástica com o FGTS, mas o Banco do Brasil não consegue operar com o FGTS. É difícil até acreditar que isso está acontecendo. É Pois difícil é, acreditar. mas sabe por quê? É falta assim de vocação, é falta de, sabe, de determinação, de governança. Não é o DNA do Banco do Brasil, sabe? Não é o Sim, DNA do Banco do Brasil. sim. Assim, Zé Carlos, eu acho que é importante essa questão, a gente frisar a questão do FGTS, da importância do FGTS na construção civil, porque eu lembro de em 2010, 2011, 2012, até 2014, aonde a gente teve o boom da construção civil, a quantia de gente contratada, entendeu? A quantia de empresas que investiram, e tudo isso aconteceu foi junto com o FGTS. Então, eu acho que não cabe só ao Natel e ao Zé Carlos, eu acho que cabe a todos nós aí do segmento da construção civil, que a gente comece a sensibilizar os parlamentares e mostrar para ele que esse caminho do saque do FGTS, quando eu vejo assim, tá agendado o saque do FGTS, Zé Carlos, me dá até um frio na barriga, sabe? Porque eu não sei até quando que nós vamos aguentar isso. E também achar que depois da pandemia nós vamos ter recurso privado para essa retomada, é mais preocupante ainda, porque todo mundo agora, todo mundo da iniciativa privada tá com caixa delicado, entendeu? E como que vai ser essa retomada? Então, o FGTS, o fundo FGTS na habitação, seria muito importante. Efetivamente, Natel, os nossos microfones não estão de bem, viu, Natel? Ontem mesmo, É o frio de Curitiba. Você tem que vir aqui no Pantanal, vem aqui na minha cidade, Rio Verde, Mato Grosso. Você vai ver, aqui é 40 graus, não tem essa conversa de frio. Você está em Rio Verde? Estou em Rio Você Verde. está em Rio Verde? Agora eu estou em Rio Verde. Você vai ver, você vai conhecer o melhor Pantanal que existe, Zé Carlos. Você tem que vir para cá. Pantanal eu não conheço, não conheço, não. Você tem que vir conhecer o nosso Sete Quedas aqui, você vai gostar muito. Vamos trazer o Amarildo. O Amarildo vem aqui e traz você junto com a gente. Vamos lá. Amarildo, boa gente, amigão nosso. Boa gente, amigão nosso. Ele e o Kleber. Gente sensacional. Kleber também, Mato Grosso do Sul. Fantástico, né? fantástico. Mas vamos lá. Agora deixa eu te falar. Sobre a importância do Minha Casa Minha Vida. Hoje, a gente calcula 75% aproximadamente do mercado imobiliário brasileiro é ligado ao fundo de garantia. Por que a gente diz isso? Exatamente. Por que a gente diz isso? Vamos deixar claro. Porque esse número a gente não tem preciso. Por que não tem preciso? Nossa pesquisa que a gente faz, 57% hoje é do fundo de garantia. Só que a gente pesquisa as capitais e regiões metropolitanas. Quando você entra mais para o interior, eu pego uma cidade como Uberlândia, pego uma cidade de outras assim, 80% do mercado, 85% do mercado é fundo de garantia. Entendeu? Então, se a gente entrasse para cidades do interior, era quase 100%. Então, vou dizer, esse 57% não é verdade. Então, por isso que a gente mais ou menos imagina que seja 75 a 25. Isso aqui já foi assim, um tempo atrás. Daí, voltou. O ano passado, a habitação de mercado recuperou bem. Agora, esse ano, voltou, né? Encolheu de novo e o fundo de garantia foi para cima. E aí você conseguiu ter uma coisa muito melhor sobre isso aí, tá? Zé Carlos, a gente como eu disse lá no começo, a gente está vivendo um momento, assim, eu volto aí, nós estamos vivendo um momento nesses últimos 30, 40 dias, um momento assim que deixou um pouco aliviado. Claro que tem fábricas que aderiram à medida provisória de suspensão de contrato de trabalho, houve demissões também, mas a gente está vivendo um momento no setor cerâmico e na construção civil. Agora, claro que eu não sei como
avaliar isso no setor inteiro da construção civil, mas vou te passar. No setor cerâmico, a gente vem vivendo um momento legal nesses últimos 30, 40 dias. A gente viu uma certa acelerada, uma venda boa. A gente pensou que ia ter demissões e não teve, recuou várias demissões. A gente conseguiu dar uma encaixada e fazer com que a gente abastecesse o mercado. Mas eu te pergunto, o setor cerâmico ele está fora da casinha? Como é que está a construção civil no Brasil? Nesse momento de Covid, nós já estamos em junho, e de acordo com o nosso ex-ministro, que é aqui do Mato Grosso do Sul, com Mandetta, junho seria o pico da pandemia. Como que você está vendo a construção civil nesse momento? O que nós estamos vivendo é um sonho? Isso daqui 2, 3 meses vai passar e essas vendas vão despencar de novo? Como então, que vai ser isso? Não vamos só falar da coisa boa, né? Vamos botar as coisas... Claro que não. A gente quer ter... Vamos trabalhar com o pé no chão. Vamos lá. Primeiro grande risco que nós temos futuro é esse que eu acabei de falar. Quando chegar lá por setembro, por quê? Tem que explicar o porquê que eu falo as coisas, não é à toa. O que aconteceu? Esse ano deveria ser 9 bi de recursos do FGTS e 1 bi do Tesouro para subsídio. O Tesouro botou 230. Então faltou 770. O que nós negociamos, e foi por isso que parou lá no início de março, você lembra disso? Que o Fundo de Garantia assumiu 100% do subsídio. Só que isso não quer dizer que foi agregado mais valor. Ele não complementou 770. Ele disse, eu vou usar o meu 9 bi 100%. São coisas diferentes. Então já falta mais ou menos 10% no fundo. Vai faltar 10% do 1 bi do governo vai faltar para o financiamento. Vai faltar para o subsídio. Então isso já seria uma falta. Esse ano tem um recurso inferior ao ano passado. O ano passado tem acho que uns 4, 5 bi a menos no financiamento lá na ponta. E a nossa briga o ano passado foi pesada para fechar o ano, né, Zé Carlos? Você lembra dessa briga? Pois é. Agora esse ano é menos do que o ano passado. Aí, assim, se você não cuida disso que eu falei, de diminuir o subsídio para cada contrato, nós corremos o risco de chegar a gente não sabe, eu pedi até para a Caixa simular isso, se é setembro, outubro, se é começo de novembro, não sei, vai depender do desempenho. Nós corremos o risco de ter dinheiro para financiar e não ter dinheiro para dar subsídio. Ou seja, não tem dinheiro. Então esse é um risco, que nós temos que brigar desde agora de como resolver esse problema. Tá? Então é isso que a gente está atento. Segundo grande risco que nós temos por exemplo, a Caixa agora, ela na hora de analisar o crédito das pessoas, poxa vida, você entrou nessa MP aí, na 936, acho que é. Você está com redução de salário. Então, na hora de analisar a tua renda, eu vou reduzir a tua renda disso aí. O cara vai ter aí 60, 90 dias de redução e vale isso para 30 anos. Você começa a ter problemas de falta de renda para poder cumprir. Entendeste como é que é? Tá? Então, é um negócio muito complicado de como que você leva isso para frente, certo? Como é que você leva isso para frente? Tá? Então, isso é um outro... eu estou vendo assim, você criou um grupo, e eu acho que esse grupo é um grupo fantástico, e esse grupo que você criou é um grupo que representa praticamente o PIB da construção civil, que é o grupo que nós temos no WhatsApp, que é o Coalizão pela Construção. Perfeito. Acho que assim, uma das sugestões, eu assim, humildemente passo como presidente da Alicer, que nesse momento, a nossa preocupação é que a gente acredita que tudo isso vai passar. A pandemia vai passar, tudo vai passar. E a gente fica com essa interrogação se a construção civil retorna forte ou ela volta estagnada. E eu vejo assim, o que a gente tinha que levar, eu vou dizer assim, nesse momento, uma das pesquisas que a gente trabalhou e a gente viu isso, assim, de forma, conversando com o empresário, ligando e conversando, a gente viu que os R$600
que esses R$ 600 que foi jogado na economia, claro que foi jogado na economia isso, né? Foi colocado na economia de uma forma muito rápida e acabou chegando na mão das pessoas. A gente viu que o mercado, eu acho que até teríamos que conversar na Namaco para saber como que isso está lá no material de construção, mas a gente viu que isso aqueceu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: qualquer real colocado na construção civil, o impacto é violento na economia, sabe, Zé Carlos? E a gente tinha que arrumar um jeito desse grupo nosso, nesse momento que ainda nós estamos vivendo a pandemia, a gente tentar conversar de novo, que nem você fez aquela reunião com o Carlos Acosta aquela vez, e a gente mostrar para ele a nossa preocupação, porque a gente está muito preocupado com o pós-pandemia, a gente está muito preocupado em manter os empregos. Lembrando que nós estamos no melhor, esse momento que nós estamos vivendo, que foi abril, que é maio, junho, julho, agosto, setembro, é a safra da construção civil. Até outubro é a safra da construção civil. Novembro, dezembro, janeiro, já começa uma queda absurda e nós tivemos quantos meses de colheita? Pouquíssimos nesse ano. Então, a gente tinha que arrumar um jeito, Zé Carlos, de não deixar essa economia esfriar. E eu te pergunto, o que você já está trabalhando nisso para a gente voltar? Pois é, vamos lá, Natel, deixa eu te dizer. A gente pegou e fez uma série de propostas a governo e, vou dizer, a gente aposta muito nesse novo programa de habitação territorial, que vai ter várias frentes. Importantíssimo. Tá. A gente aposta muito, eu vou te dar um número, existe um empossamento de 18 bilhões de reais, e foi dinheiro que foi adiantado, por exemplo, para uma prefeitura fazer uma obra, e ela, por algum motivo, não deu continuidade ao projeto, licenciamento, órgão de controle, qualquer coisa. O dinheiro foi, está parado lá, tem 18 bi, que ninguém sabe o que fazer. Todo mundo matando cachorro grito aí, não sabe o que fazer. Assim como a gente aprovou agora na segunda-feira, a autorização para mais 3 bilhões de financiamento para estados e para os municípios, usarem como garantia o Fundo de Participação de Estados e Municípios. Tem uma série de assuntos desse tipo. O que acontece, Natel? Isso eu hoje ainda estava discutindo com o meu público interno, passei amanhã discutindo isso. Nós devemos fazer nos próximos dias alguma coisa bem emblemática, nós devemos fazer, é que, no fundo, as coisas estão meio em compasso de espera, sabe? Por causa desse treco aí, como é que fica. A gente não parou, a gente mandou tudo. Eu vou te mandar, e daí você depois divide até com o teu pessoal, o que são essas nossas propostas, tá? Ótimo. Então vamos lá. Nós queremos, nos próximos dias, juntar com vocês, com toda a nossa cadeia produtiva, e fazermos um movimento muito grande, porque assim, na hora que soltar, quem chegar primeiro pega o bife. Isso é da época de faculdade, né? Concordo. Do RU. Não é isso? Ou a gente faz isso, ou efetivamente vai ficar para trás. Concordo. Você entende? Então, vamos dizer, a gente, então temos que pensar isso tudo, de como fazer, de como agir. A gente está levando, está pautando, está mostrando. Acho que eles já estão convencidos que nós somos a saída. Meu problema qual é? Que eu acho que é esse o grande... E quando a gente tem essa oportunidade de falar com vocês, é fantástico, né? Do nosso lado, que é assim. Eu vou pegar e... Tenho que soltar o país. Eu vou ir vamos dizer, pelo consumo ou pelo investimento? Isso é básico. Porque ou vou liberar fundo de garantia para o povo consumir, ou vou dar para fazer casa. Então, vou dizer, nós temos que botar na cabeça das pessoas que o emprego bom, que eu chamo aquele emprego do fogo nó de pinho, não do fogo de palha, é o emprego no investimento. Que eu faça uma casa, que eu faça uma ponte, que eu faça um porto, que eu faça o que tiver que ser. Você entende? Bom, então, entendeu? Então, vou dizer, isto aí é muito mais, sabe? Porque, me desculpe alguns outros setores, mas tem gente aí que a primeira coisa que vai bater na porta é pedir redução de IPI para fazer uma campanha e vender mais barato. Concordo. Não é isso? Zé Carlos, entendi. Zé Carlos, a gente está caminhando já para o fim da nossa live e o que você, na sua opinião, né, qual que é o aprendizado que essa crise do Covid-19 gerou na construção civil e o que isso pode deixar
para nós aí como aprendizado? E quanto tempo mais a gente tem? Mais umas 5 horas aí pela frente? Porque esse assunto vale mais 5 horas. Não, eu por mim conversar mais. Pelo que já me falaram, 18h10 cai a conexão. Eu acho que o nosso tempo de internet está pouco, mas... Vou te dizer, deixa eu falar para todos que nos assistem aqui. Eu entendo que o coronavírus não fez nada mais do que escancarar as nossas deficiências de Brasil, as nossas desigualdades, tá certo? Vamos dizer, hoje, se a gente não tivesse uma máquina pública tão cara, eu não tenho dúvida que teria dinheiro, como em qualquer outro país do mundo, para financiar o investimento. Hoje nós não temos, porque tem um monte de gente em casa, em home office, em compensação, quem está pagando a conta está perdendo emprego ou tendo redução de salário. Então, isso é um primeiro fator. Então, são coisas, sabe, tá, que a gente tem que encarar e lutar no nosso dia a dia de forma missionária. Nós temos que ver para o nosso negócio, tem um negócio de cerâmica, o meu negócio de fazer casa, o negócio de quem faz azulejo, de quem faz tinta, de quem faz não sei o quê, o negócio de todos eles depende de uma cultura. O México tem metade da população do Brasil, tem o mesmo número de trabalhadores na construção civil. O nosso PIB da cadeia no Brasil, cadeia produtiva, deve estar indo uns 7, 8%. O México é 14%. 14%, tá? É isso mesmo. Ou seja, então vamos lá, você imagine só o seguinte, se a nossa atividade tivesse, eu pego o México porque é o número que eu tenho na cabeça, se eu pegar qualquer outro país do mundo, é muito maior do que o nosso. Chile é muito maior do que o México, Colômbia, Peru são maiores do que o México. Aí são países mais ou menos parecidos com a gente, né? Nem se fala China, essas coisas, nem falo, né? Daí é covardia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a nossa atividade poderia ser o dobro se tivesse uma cultura de investir, quem sabe, muito mais em casa, nesse tipo de coisa, do que no consumo. Então, acho que essa é a nossa grande disputa, o que nós temos que fazer entre nós, da cadeia produtiva, é saber que o inimigo está fora. Zé Carlos, se você já quiser fazer já ir se despedindo do pessoal, porque já estamos se encerrando, já estamos para acabar. Mas assim, Zé Carlos, antes da sua despedida, eu quero aqui te fazer o agradecimento em nome do setor cerâmico, que você se sinta abraçado pelo setor. Eu acho que logo, logo, vamos estar juntos aí, vou poder dar um abraço firme e forte em você. E com certeza você é um guerreiro, você é uma pessoa que lidera o nosso setor, você tem... Eu falo que você tem a procuração da Anicera assinada, você sabe disso, para falar em nome dela. Olha que eu vou sacar isso, né? Pode ir lá, você tem. E assim, Zé Carlos, você é uma pessoa que vem brigando anos e anos pela consolidação da MP do saneamento, que vai ser uma grande revolução na construção civil, importantíssima. Agora em julho, e você é o responsável. Você é uma pessoa que vem trabalhando firme e forte para isso, e isso vai alavancar a construção civil. Então, eu quero te dar os parabéns, entendeu? Que você continue trabalhando pela construção civil. E conte com a Anicer sempre, Zé Carlos. Continua, a CEBIC conte com a Anicer, que nós somos parceiros, nós estamos aqui para crescer e trabalhar junto. Fica com você agora a nossa despedida. Muito obrigado, Anatel, que nos deu a oportunidade de falar com esse público tão querido da Anicer, que a gente teve várias vezes juntos. Ontem, eu tive numa reunião da CNI com o Jorge, não sei se foi ontem, antes de ontem. Lá, foi ontem, com o Jorge Lopes. Tivemos ontem uma reunião da CNI do Fórum. E eu queria dizer a todos vocês o seguinte, eu acredito mais nesse setor, trabalhamos muito para que ele funcione, acreditamos que sim, ele possa, eu tenho dito outra coisa também ao longo do tempo, o slogan da CEBIC era assim, vamos fazer tudo para o Brasil dar certo, porque se o Brasil dar certo, nós daremos certo. Nesse momento, eu acho que a gente tem que dar temporariamente uma melhorada nesse termo, que é assim, vamos funcionar bem, vamos trabalhar bem e vamos crescer, só assim o Brasil vai dar certo. Eu tenho certeza disso, que não tem outro setor na economia que possa ajudar a gerar emprego, a gerar bem-estar nas pessoas, que não seja o nosso setor. Tá? Eu agradecer mais uma vez, Natel, a você, a todo o teu pessoal que está aqui participando conosco, né, desse dia aqui, sempre à disposição, sempre que possível, Obrigado. Estaremos juntos aí. Tá? E conto com você nos próximos dias
para a gente fazer essa nossa conversa da coalizão, tá? Obrigado. Abraço, Natel. O embaixador, obrigado. O embaixador do Piauí acabou de falar oi para você aí, o Jorge Lopes. Acabou de mandar um oi para você. Um abraço, Jorge. Um abraço, Nosso embaixador Jorge. do Piauí. Obrigado. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.